Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. O programa de hoje é um bate-papo especial com o assunto da Escola Bíblica Dominical. A nossa gratidão a você que nos acompanha pela TV e pela internet em qualquer lugar do mundo. Nós vamos ao intervalo rapidinho, é rapidinho mesmo, e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o pastor Odair e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. A lição de hoje é a lição de número 7, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 18 de novembro de 2018. O tema é Perdoamos porque fomos perdoados. Texto áudio da nossa lição, Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. A verdade prática diz que assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. O texto que nós estaremos trabalhando, e eu recomendo que você faça a leitura, é Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Está aí na descrição do seu vídeo a referência para você fazer a leitura e ter condição de nos acompanhar aí da melhor maneira possível. Essa é uma daquelas parábolas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como esses então devem se comportar no âmbito do reino. Ela ensina de fato a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Ela mostra a graça e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Se, por um lado, Deus nos perdoa por intermédio da sua infinita graça, por outro, temos a responsabilidade de perdoar também aqueles que nos ofendem. Vamos começar com você, Joás. Eu acho interessante essa questão da graça e responsabilidade caminhar junto, né? Se olhar o perdão como uma graça, significa olhar para o perdão como um presente, né? Se é uma graça, é um presente, né? E quando você recebe um presente, você, assim, mesmo que inconscientemente, mesmo sem se dar conta, você está ganhando, junto com o presente, uma responsabilidade. Você se sente na obrigação de devolver o presente, de agir com aquela pessoa que te deu o presente de uma outra forma, né? Você se sente, por exemplo, você recebeu um presente, você recebeu um presente de aniversário. Você se sente na obrigação de, no aniversário da pessoa que te deu o presente, também presenteá-la, né? Tipo assim, acontece isso, né? Se olhar para o perdão como dessa forma, como esse tipo de graça que você recebe, e você oferecer uma contrapartida para essa graça, para esse presente, implica dizer que você deve também perdoar, né? Se não na mesma medida que você foi perdoado, né? Em alguma outra medida, pelo menos, se você foi perdoado, você tem que perdoar também, né? Você devia receber isso como uma obrigação, né? Então, é uma responsabilidade de perdoar também. Né? Se falando em presente, todos que ganham um presente, quando usam de forma correta, estão valorizando, né, o presente. Se ele receber um presente, está valorizando, vai usar, e usar de forma responsável. E se falando de graça, é um negócio interessante, porque é um presente tão valoroso que ele nos faz sermos, ou faz em nós, cria em nós, o desejo do próprio coração de Deus. E se a graça foi de fato recebida, ela vai ser valorizada como uma engrenagem, nos fazendo, de fato, ter uma vida termos um coração perdoador também.
Vamos lá então, para o primeiro tópico aqui da nossa lição, interpretando a parábola do credor incompreensivo, que normalmente as traduções bíblicas, né, dão aí esse título, né, do credor incompreensivo ou incompassivo, né? Do capítulo 18 de Mateus, então traz-nos esse ensino sobre a conduta dos discípulos de Jesus, então, como membros da nova comunidade trazida à existência por intermédio do recebimento da sua mensagem. O reino possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações deste mundo. A suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis. Torna então essa caminhada mais difícil. E aí, o que a gente destaca aqui nisso aqui, principalmente aí no sentido de que essa nova caminhada agora é diferente das instituições terrenas. Vai lá. Quando se fala que é exatamente o inverso, né? É natural na questão humana, é um negócio que dá um choque na nossa mente. Na questão humana, quem pede perdão é quem? Quem ofendeu. Quem ofendeu, O né? ofensor. O ofensor. E na questão do reino, quem pede perdão é o ofendido. É claro que a parábola aqui está nos mostrando a questão de liberar o perdão, né? Então, porque de onde nós achamos isso? Exatamente na questão do João 3,16. Quem errou na relação homem-Deus foi homem, e quem buscou reatar o relacionamento foi Deus homem, né? Jesus. Então, essa questão contradiz tudo aquilo que nós pensamos, né, ser o correto. Mas espera aí, eu vou pedir perdão porque eu fui ofendido, eu vou pedir perdão. Mas é exatamente isso que Jesus vem nos ensinar, que quem tem autoridade, que nós temos autoridade de liberar perdão. E se nós liberarmos perdão, também nós receberemos essa graça, ou com mais abundância, a graça do perdão, né? Abraçaremos a graça do perdão. E é muito comum, quem não conhece, ou quem conhece a questão bíblica, ter que tomar a primeira atitude e reatar um relacionamento com quem não conhece ou não tem um conhecimento bíblico. E nós temos a autoridade de Deus para liberar esse perdão. E aí, Joás? A lógica do reino, né? Ela muitas vezes é invertida a nossa, né? Sim. O menor é maior, quem quer ser o maior tem que ser menor, Sim. né? Quem é senhor de todos acaba se dobrando para todos, né? Acaba servo, né? acaba se entregando para todos. A lógica é toda invertida, né? Como um espelho. Certo. Aí tem outra parte que eu li aí da ofensa dos dominadores e fortes, tornando a caminhada dos mais fracos mais difícil. E aí, o que a gente aborda nisso aí? A gente vai falar de opressão, né, que é uma coisa que o brasileiro está muito familiarizado com essa linguagem, né? É lógico, a Bíblia não está falando daquela opressão marxista que a gente está acostumado, mas assim, os sistemas funcionam assim, os mais fortes dominando os mais fracos, né, digamos assim, os que têm menos recursos, né? E na lógica do reino também não funciona assim. Tem um que é o forte, que é o Senhor. E não né? é opressor, né? Aqui na lógica aqui de baixo todos são iguais, né? Então, no reino, falando assim mais claramente, o Guilherme Boulos chamaria o nosso presidente de irmão, né? No reino seriam iguaizinhos, né? Estariam nivelados pela mesma medida, né? Sim. Vamos lá. Perdão ilimitado, então. Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado acerca do perdão
no âmbito do reino, aí entre os versículos 15 e 20 do capítulo 18. Pedro quer saber quantas vezes deve então perdoar um irmão ofensor. Aí um negócio interessante aqui que muita gente acaba não entendendo. É preciso lembrar que Jesus está se valendo de uma figura de linguagem, né? E não devemos então levar pelo lado do número exato, quando ele falou que deve se perdoar então 70 vezes 7, né? Mas aí é simplesmente uma figura de linguagem e não um sentido de matemática precisa. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas isso também deve ser feito de coração, isso é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. É importante entender também o contexto cultural aí, né? Nessa época aí, o que Pedro entendia era que eu posso perdoar em um só dia, eu posso perdoar a mesma pessoa 3 vezes. Isso era ensinado pelos rabinos. Vezes. Ele ainda foi generoso que aí ele chegou como se assim, como se tivesse querendo. Fariseu, Jesus vai me parabenizar. Eu coloquei o dobro e mais um. Não, né? mas eu devo perdoar 7 vezes. Ele deve ter levado em consideração que Jesus falou que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Então ele pensou, vou colocar o dobro e mais um pouquinho ainda. Aí vai me parabenizar, é verdade. E assim, Jesus vai... A lógica dele não faz muito sentido. Não, 7 não. 70 vezes 7. Quer dizer, o que você está falando também, eu não vou ficar... ele me pede perdão, olho no caderninho de anotação 130, vou perdoar, mas sua cota está quase. Cuidado aí, não vai vacilar de novo. Não é assim que funciona. Mas será que tem alguém que vai vacilar com a gente tanto assim num dia só? Não sei, Adilson. Será? Não sei. Não dá para saber. A lógica não é essa, né? A lógica é que o nosso perdão deve ser como o perdão de Deus. Ele está predisponível. Já, né? antes do pecado. Antes de você falhar, eu já tenho perdão disponível. É assim que deve ser. É claro que não se deve abusar, né? Não peques mais. Vamos lá então, para a gente fechar num minuto que a gente resta aqui no bloco, uma dívida impagável. Os servos do rei eram oficiais de alta posição, a serviço do imperador, e alguns deles, muitas vezes, em determinadas ocasiões, emprestavam grandes somas de dinheiro ao tesouro imperial. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos o impagável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem, então, perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio da morte do seu filho na cruz. Aí é isso aqui, então, que Jesus quer ensinar. Daí. Sim, como retribuir isso? Como fazer algo? Como paga? Mesmo porque Deus não precisava, né, nós não precisamos pagar nada, retribuir, mas como, de fato, então ele estava dizendo o seguinte, se nós formos perdoados uma dívida que nós não tínhamos como pagar, que era inacessível ao homem, com a sua vida desgraçada, né, inútil no âmbito espiritual, como então proceder com uma questão humana que é tão simples, liberar perdão, né, como pôr em xeque, né, ou em choque, melhor dizendo, eu olhar para a minha dívida impagável, peraí, isso aqui é muito simples, eu retribuir ao meu irmão que pecou contra mim é muito fácil, é mínimo que eu posso fazer. Tá certo, a gente vai dar uma pausa rapidinha mesmo, a gente volta em instantes, não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje para o nosso segundo tópico da nossa lição. Em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Nós encerramos falando exatamente sobre isso no bloco anterior. Nós tínhamos uma dívida impagável, isso é muito claro. Né? Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 23, a respeito do pagamento que nós recebíamos pela nossa função de pecador. O pagamento era a morte. Ele diz então que o salário do pecado é a morte. E do mesmo modo então, ensina que somos pecadores. É bom lembrarmos que até
mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo fala sobre isso também na sua carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 1. Sendo assim, a única forma de pagarmos a nossa dívida seria com derramamento de sangue, e isso exigiria a nossa própria vida. Interessante é que, ainda que se nós morrêssemos, o preço da nossa morte era insuficiente para comprar a nossa redenção. E então, a nossa dívida era impagável. Vamos Porque lá, tinha que ser sangue de inocente, né? E a gente, como você falou aí no comentário, a gente é pecador profissional, né? Se eu peco 10 vezes por dia, quantos pecados por ano? E se não é só 10 por dia? Que certamente não é. Não. Né? Então eu sou um pecador profissional. O meu sangue não é suficiente para me salvar. Né? Não há Porque teria que ser puro. E foi o que Cristo fez. Né? E a dívida é impagável. Ele fazendo essa comparação na parábola, ele fala de 10 mil talentos, né? É como se alguém tivesse que trabalhar 160 mil anos. Trabalhar 160 mil anos todo dia, sem descanso, não consigo pagar a dívida. Então ele exagerou porque era a realidade nossa, era essa antes da cruz. Né? E ele pagou essa dívida toda. É muita graça, Né? muita graça. Se falando de sangue, ou se falando de derramamento de... Eu entendo um termômetro muito interessante da questão de não pecado. Alguém ainda coloca em xeque a questão, mas Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, alguém ainda quer atribuir a Jesus que ele... alguns resquícios de pecado. E interessante que Jesus bradou no Calvário, quando ele disse, Pai, está consumado, né? Se fosse eu, na questão de vislumbrar a morte, eu gritaria, Deus meu, me socorre, né? Mas quando o texto diz que Jesus entregou ao seu Pai o seu Espírito, a morte não teve poder sobre a vida de Jesus, exatamente porque ele não tinha nenhum pecado. A vida de Jesus foi entregue nas mãos do próprio Pai. Nos dá, então, é o termômetro espiritual que nos declara que Jesus realmente era o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E a ressurreição também. Né? Sim, a prova de que Deus aceitou o pagamento, o ressuscitando de entre os mortos. Glória a Deus. Deus pagou então as nossas dívidas. Ele poderia, né, virar as costas para o ser humano, como nosso credor eterno, mas ele providenciou a forma para que pudéssemos pagar a nossa dívida, isso é, em Cristo, né? Ele assumiu a nossa dívida. Ao morrer em nosso lugar, então, ele verteu o sangue necessário para a remissão dos nossos pecados. E ali na cruz, é o que Paulo ensina aos Colossenses, né? Havendo riscado ou rasgado a cédula da nossa dívida, ou da dívida contra nós, em Cristo, né? A nossa dívida foi paga. É bonito esse texto aí, né? Colossenses 4, né? E Gálatas 4, 5 também. Ele rasgou a célula, ele riscou, né? Como se tivesse um PG ali na promissória, e cravou na cruz. Né? Então a gente não deve mais nada. Até penso que no mundo espiritual, isso não está na Bíblia, isso aí é o que penso, que o diabo olha para o cenário, né, e vê as cédulas, eu que estou dizendo, tá? É o cenário criado na mente do Odair. O diabo olha para o cenário e vê uma cruz com um monte de nomes lá, inclusive com meu nome, mas pago. O diabo pensa, já foi meu, mas não é mais. Alguém pagou o preço. Isso é formidável, isso dá vontade de voar, né, de alegria, porque Jesus, ele é maravilhoso. Vamos lá. Nada pode então, diante disso, uma vez que a nossa dívida foi paga, nada então pode nos condenar, porque Deus em Cristo pagou as nossas dívidas, estamos nós agora livres da condenação do pecado. É o que a Bíblia nos assegura. Romanos 8 e 1, nos escritos de Paulo, né, na sua carta aos Romanos, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E aí? Existia uma lei que imperava, né? Que é essa lei do pecado aí, né? Pecou, morreu, acabou. Tem que pagar a dívida. E a partir do momento que Cristo pagou essa dívida, essa lei não impera mais, né? Para quem está morto nos seus pecados ainda, vale essa lei. Mas para quem está em Cristo não vale mais. Não tem mais condenação nenhuma. Né? Isso é fantástico, né? É um negócio assim... difícil falar sobre uma graça tão grande, né? Um presente tão maravilhoso como esse, né? Uma dívida absurda foi paga sem que a gente tomasse partido nenhum, sem que a gente fizesse nada para contribuir para isso. É tornar o culpado inocente, né? Lindo. Gálatas 2:20 vem falar, complementar, que quem aceitou, quem devolveu a vida a Cristo, né, foi crucificado com Ele. E o texto vem dizer que nós agora, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, né? Trazendo sobre nós uma nova natureza. Não tirando de nós a velha natureza, né? Mas trazendo sobre nós uma natureza nova, espiritual. O próprio Cristo habitando em nós pelo seu sangue. Uhum. Algo mais a acrescentar aí? Acho que vale uma coisa que às vezes passa em branco assim, passa batido, né? Nada pode nos condenar. Nada, inclusive eu mesmo. Né? Eu estou incluso nesse... Eu não posso me condenar. Fechar, estreitar mais a porta. Eu não posso... nossa, pequei de novo. Não tem jeito comigo. Eu não posso fazer isso. Né? Porque o pecado está liberado. Né? O perdão do pecado está liberado já. Né? Eu sou perdoado. Eu não posso me cobrar além do que é a realidade. Né? Eu já fui perdoado e ponto. Né? Se eu ficar me condenando, me culpando pelas coisas o tempo todo, eu vou ser um cristão ruim. Coitadismo, né? Eu vou ser um cristão ruim. E eu vou ter até dificuldade de perdoar as outras pessoas, porque se eu não me perdoo, se Cristo me perdoou desse jeito e eu não consigo, então se eu não consigo me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Né? Então vale a pena marcar isso aí também. Né? Isso aí, tá certo. Vamos dar uma pausa aqui, a última, e a gente volta em instante. Continuando então o programa Novo Alvorecer, agora para o último tópico da nossa lição. Uma vez perdoados, agora de fato perdoados. Não endureça o coração, assunto do primeiro subtópico aí. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca dos seus seguidores. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características dos discípulos de Jesus. Mateus 5:7. E aí? Vou falar? Olhando, volta a questão da visão, daquilo que falou no primeiro tópico, no primeiro ponto aí. Se nós encararmos isso como uma visão puramente humana, é impossível. Hoje, comentando com minha esposa, eu disse para ela, é muito difícil perdoarmos, na realidade perdoar ao pastor Adilson, ao Joás, simples, apesar da raiva que vocês às vezes me fazem, mas é muito simples. Mais o Adilson. Mais o Adilson. É muito simples isso. Agora, perdoar quem nós não temos relacionamento, com quem nós não convivemos, perdoar a quem nos quer mal, ou quem fala mal de nós sem conhecimento de fato, é só por Jesus. É só entendendo o poder da graça, né? O poder do perdão, de sermos perdoados, e aquilo que o Joás falou, ter um coração perdoador, reconhecendo isso para liberar. Ou seja, se fomos perdoados, agora nós temos
a responsabilidade de perdoar. Então, ou seja, exercer a misericórdia. Sim. É a misericórdia em ação. Sim, E só não por apenas, Jesus. E não apenas em expressões. Sim. Me parece que nessa parábola que Jesus fala aí, esse credor, ele foi perdoado de uma dívida absurda, né? E o outro tem uma dívidazinha com ele. Por que ele não perdoou a dívidazinha? Né? Por que ele perturbou o cara daquele jeito? Né? Certamente foi por causa disso. Por causa ele viu no outro o pecador que ele era, o devedor que ele era. Né? Ele tinha uma dívida absurda. Então ele ainda se sente em dívida. Para ele é um absurdo que aquela dívida tenha sido paga. Né? Então ele tem raiva dele mesmo, aí ele projeta no outro. Esse ódio todo, essa mágoa, ele projeta no outro. Ele não entendeu que ele foi perdoado de verdade, que ele não deve mais nada. Né? Se ele entender isso, muito facilmente ele vai perdoar o outro. Ele não se sentiu perdoado e acentuou o pecado do outro. Ele se viu lá no outro. Isso é gravíssimo, né? Isso é. E a gente vê muitas vezes pessoas nas igrejas envolvidas no reino de Deus aí, mais ou menos assim. Sim. Não entendeu. Acentuando tanto as falhas dos outros, de repente seja por isso aí. Não houve um perdão próprio. Sim. Né, da sua própria dívida, e ele quer acentuar. Está preso. O pecado do irmão. Né? Mas é preciso exercer a misericórdia. Né? Não só com o próximo, mas consigo mesmo. Sim, sim. Né? Tem aquelas religiões aí, né? Dá muito aí no continente asiático, né? Se mutilam, né? Se flagelam. Sim. Né? Tem muita gente desse jeito, não se flagelam fisicamente, mas emocionalmente, sentimentalmente. Submetidos ainda a um sistema exatamente fechado. Né? Fez o mundinho deles e está ali preso. Exatamente. Se priva, às vezes, de uma liberdade que a graça nos oferece. Né? Porque há liberdade nisso. Sim. Porque se nós formos alcançados pela graça e vivemos presos em correntes, então a graça já não é graça. Já não é graça. Não é? Devemos agir, então, com misericórdia. No reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, conforme Paulo diz em Romanos 5,8, acho que já citei o texto anteriormente, então não temos motivo nenhum então para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. Quem comenta aí? A misericórdia deve, conforme é citado aí, 2 Coríntios 5,17, né, no nosso caminhar deve predominar atos de misericórdia. Né? Isso deve ser premissa de um cristão. Um cristão deve ser perdoador, deve ser misericordioso. Né? Isso deve fazer parte das nossas prioridades até. Né? Se eu não tenho essa facilidade, é algo que eu devo trabalhar. Né? Se eu não tenho facilidade em exercitar a misericórdia, né, em exercitar a graça, é um problema que eu devo trabalhar esse problema, e a cura está aqui, né? Está diante de nós, está perto. Né? A gente não precisa buscar longe, está muito, muito fácil de resolver. Né? Muito acessível. Basta ter essa atitude, né? Essa humildade. Existe uma ilustração interessante sobre graça e misericórdia, que é uma aliança que elas fizeram, que a graça diz para a misericórdia: o que você vai fazer pela raça humana? A misericórdia diz: olha, eu não vou dar o que eles merecem. E o que eles merecem? Merecem morte, aflição, merecem, por fim, o inferno. E você, graça? Pois eu vou dar a eles o que eles não merecem. Eu vou dar a eles a vida, tranquilidade, paz e, por fim, a vida eterna. Então é uma aliança. A misericórdia não nos dá o que nós merecemos e a graça nos dá o que nós não merecemos. E se nós encararmos isso, entendermos isso, nós teremos também
misericórdia para exercitar a nossa vida cristã. Devemos dar o presente que recebemos, então. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Jesus receberam abundante perdão, graça e infinita misericórdia. E isso não é um dom nosso, é um dom de Deus. Então nós devemos dar aos outros o que nós recebemos. Se por um lado nós merecíamos a morte, Ele nos deu a sua infinita misericórdia e graça. Aqui eu acho bom lembrar, com isso tudo que a gente conversou aqui, se o cara ainda tem dificuldade de perdoar, de exercer misericórdia, lembrar esses dois últimos versos da leitura bíblica, né? O Senhor indignado entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Quer dizer, ele vai ficar 164 mil anos pagando, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Lembrando que os números aí não são matemática exata, né? Para entregar os atormentadores aí é eterno. Ninguém vive 164 mil anos, né? Mas assim, Jesus exagerou desse jeito para a gente entender a complexidade da coisa, né? Então, Jesus lembra, já que você está com essa dificuldade toda, vou te dar uma motivação para perdoar, né? Eu estou exagerando também, mas é bom ter isso em mente, né? Se você agir como aquele camarada, o Pai Celestial vai agir daquele jeito com você. Vai dar liberdade para o Pai fazer. Vai entregar aos atormentadores. Para fechar, Eldaí. Não tem para onde escapar. A proposta é essa. Ou libera perdão, ou aceita Jesus. A definição é dura, mas não tem para onde correr. Porque só consigo ter um coração perdoador quando Jesus habita nele. Só consigo liberar a misericórdia quando eu compreendo a misericórdia de Jesus. Senão, não tem jeito. Quem não perdoa está sempre preso, né? É o que a gente vê nessa parábola aí também. Principalmente nesse final aí da história, né? Quem está preso não é o que deve, né? Quem está preso é o que não perdoou, né? Ele foi super perdoado e não perdoou uma coisinha. Então quem está preso é ele. Está preso no ódio, na culpa, né? Tudo mais. Ok, obrigado, senhores, mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até aqui. E eu refaço um convite de sempre para que você participe conosco de um de nossos cultos toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. O assunto que nós demos uma pequena pincelada aqui é abordado de maneira mais concreta, onde você tem oportunidade aí de tirar dúvidas, caso esta exista, né, na Escola Bíblica Dominical, domingo às 8 da manhã, e você é o nosso convidado especial. Você que nos acompanha pela internet, mora em outra cidade, em outro estado, pode procurar uma igreja bem pertinho da sua casa e você vai ter condição de participar lá também, tá certo? Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.